Sejam bem-vindos ao canal Alvo da Salvação. Vamos fazer uma análise sobre os conflitos enfrentados por Israel, desde os tempos antigos até os desafios contemporâneos, para entender um pouco mais sobre essa relação conturbada entre Israel e Irã. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas. Israel, uma terra de conflitos e conquistas, tem enfrentado desafios desde os tempos bíblicos. Na Bíblia, a origem dessa rivalidade aconteceu lá em Gênesis, com a história dos dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Isaque e Ismael são figuras centrais na tradição religiosa judaica, cristã e islâmica. Ismael, filho de Abraão com sua serva Agar, é reconhecido como o ancestral dos árabes, especialmente no Islã. Sua história é marcada por sua jornada no deserto e pela promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Isaque, por outro lado, é filho de Abraão e Sara, nascido milagrosamente em sua velhice. Ele é considerado o herdeiro das promessas divinas e o ancestral dos israelitas. A narrativa do sacrifício de Isaque, onde Abraão é testado por Deus, é um episódio significativo em sua história. Ao longo dos séculos, as histórias de Ismael e Isaque têm sido interpretadas de maneiras diversas, refletindo as tradições e crenças de diferentes grupos religiosos. Apesar das diferenças, ambas as figuras são veneradas e respeitadas em suas respectivas tradições, e suas histórias continuam a desempenhar um papel importante na compreensão da fé e da identidade cultural nos contextos judaico, cristão e muçulmano. Ainda no contexto bíblico, um bom exemplo para entendermos melhor as origens desses conflitos tem relação com as guerras entre israelitas e filisteus. As guerras entre os israelitas e os filisteus, narradas no Antigo Testamento da Bíblia, são episódios de grande importância na história de Israel, com raízes profundas e consequências duradouras. Os filisteus, um povo guerreiro e comercial, estabeleceram-se na região costeira da Palestina, conhecida como Filístia, por volta do século XII a.C. Os confrontos entre esses dois povos frequentemente ocorriam por motivos territoriais, disputa por recursos e influência política na região. Um confronto famoso é a história de Davi e Golias, onde o jovem Davi derrotou o gigante filisteu Golias, tornando-se um herói nacional em Israel. Com a ascensão dos reis Saul e Davi, Israel foi capaz de expandir seu território e enfraquecer a influência dos filisteus na região. No entanto, os filisteus permaneceram uma ameaça significativa até serem conquistados pelo Império Assírio no século VII a.C. Ao longo dos séculos, os conflitos entre os israelitas e os filisteus persistiram, com vitórias e derrotas para ambos os lados. As guerras entre os israelitas e os cananeus, também descritas no Antigo Testamento, ocorreram pela disputa pelo controle da terra prometida. Os cananeus eram os habitantes nativos da terra de Canaã, uma região que corresponde à Palestina, Israel, Líbano, Jordânia e Síria. Quando os israelitas foram libertos do Egito sob a liderança de Moisés, receberam a promessa de Deus de herdar Canaã como sua herança. Essas guerras foram marcadas por batalhas significativas, como a queda de Jericó sob a liderança de Josué. Elas foram tanto militares quanto espirituais, pois os israelitas confiavam na orientação e intervenção de Deus para obter sucesso. Esses conflitos moldaram a história de Israel, estabelecendo-os como uma nação na terra de Canaã e solidificando sua identidade religiosa e cultural. As histórias dessas guerras também servem como exemplos de fé, coragem e obediência a Deus em face de adversidades e desafios. A conquista da terra prometida pelos israelitas representa não apenas uma vitória militar, mas também o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. No século XX, a luta pela independência de Israel em 1948 foi um marco histórico que culminou na proclamação do Estado de Israel em 14 de maio daquele ano. Após décadas de movimento sionista e a aprovação do Plano de Partilha da Palestina pela ONU em 1947, as tensões entre judeus e árabes na região escalaram. Após a proclamação de independência,
os países árabes vizinhos lançaram uma invasão militar contra Israel, desencadeando a Guerra de Independência. Apesar das desvantagens em termos de recursos e armamento, as forças israelenses conseguiram resistir e até mesmo expandir suas fronteiras além das áreas designadas pela ONU. A guerra terminou em 1949 com acordos estabelecidos, mas deixou um legado de conflito e instabilidade na região do Oriente Médio, que persiste até os dias atuais. A independência de Israel foi um triunfo para o movimento sionista, mas também marcou o início de décadas de desafios e negociações complexas pela paz na região. Nos dias atuais, Israel enfrenta ameaças significativas, especialmente dos ataques e ambições do Irã na região. Mais recentemente, as tensões entre Israel e o Irã aumentaram, marcadas por uma série de confrontos, incluindo ataques de mísseis e cibernéticos. O Irã, por meio de grupos aliados como o Hezbollah e o Hamas, lançou foguetes contra Israel, enquanto Israel respondeu com ataques a instalações militares iranianas na Síria. Além disso, o Irã é acusado de realizar ataques cibernéticos contra alvos israelenses, levando Israel a retaliar com ataques semelhantes. A presença militar iraniana na Síria também tem sido contestada por Israel, resultando em confrontos indiretos. Esses eventos representam uma escalada nas tensões regionais, com Israel e Irã se envolvendo em uma série de confrontos diretos e indiretos. A situação permanece volátil e é considerada uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio, com o potencial de desencadear conflitos de proporções maiores. Nesse último final de semana, Israel sofreu ataques sem precedentes do Irã. Diversos mísseis e drones de origem iraniana foram enviados para Israel em larga escala. Há rumores também de uma terceira guerra mundial por causa desse fato ocorrido. Apesar dos desafios, Israel demonstra uma notável resiliência e determinação em garantir sua segurança e proteger seu povo. Israel adotou uma série de medidas de segurança e defesa para proteger seu território e cidadãos de ameaças internas e externas. Isso inclui o desenvolvimento de sistemas avançados de defesa antimísseis, para interceptar e destruir mísseis lançados contra o país. Além disso, foram construídas cercas e barreiras de segurança ao longo das fronteiras com Gaza, Cisjordânia e Sinai, visando prevenir a entrada ilegal de pessoas e ataques terroristas. As forças de defesa de Israel realizam patrulhas constantes e mantêm uma capacidade de resposta rápida para lidar com ameaças emergentes. Israel também conta com agências de inteligência altamente eficazes para monitorar atividades terroristas e prevenir ataques. A população israelense recebe treinamento em medidas de segurança e coopera com aliados internacionais para compartilhar inteligência e participar de exercícios militares conjuntos. Essas medidas refletem o compromisso de Israel em garantir sua segurança nacional em um ambiente regional complexo e desafiador. Acabamos de aprender que a história de Israel nos ensina sobre a importância da perseverança, da vigilância e da unidade diante dos desafios. A perseverança, vigilância e unidade são qualidades essenciais para enfrentar desafios com sucesso. A perseverança nos mantém firmes em nossos objetivos, mesmo diante de dificuldades, nos impulsionando a continuar avançando. A vigilância nos permite identificar ameaças e oportunidades, nos capacitando a agir com prontidão e eficácia. E a unidade fortalece nosso poder coletivo, permitindo que enfrentemos adversidades juntos, com solidariedade e apoio mútuo. Essas qualidades são fundamentais para superar obstáculos, alcançar metas e construir comunidades resilientes e prósperas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da história e dos desafios contemporâneos de Israel. Que possamos continuar a apoiar e defender a causa da paz e da segurança na região. Comente logo abaixo do vídeo sua opinião. Até o próximo vídeo.